Gostaria de chamar aqui, então, para apresentar a Gabriela de Lima Dias, da PagSeguro, que ela vai contar um pouco para a gente sobre por que DevOps tornou-se a estratégia de TI mais eficaz e qual a relação com Cloud Computing. Então, por favor, seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, boa tarde, galera. A ideia é a gente passar aqui os próximos 40 minutos falando um pouquinho sobre esses dois temas que eu adoro bastante, né, e estão super em ênfase no mercado atualmente, que é DevOps e Cloud. Né? Quem sou eu? Eu sou a Gabriela Dias. Hoje, atualmente, eu trabalho como gerente geral de SRE no PagSeguro. Basicamente, eu cuido das áreas de SRE. A gente vai falar um pouquinho sobre esse termo. Eu acho extremamente importante, quando a gente fala de DevOps, entender o que é o SRE, que é basicamente um framework do Google, e Cloud. Então, essas são as minhas áreas de atuação dentro do PagSeguro. Eu venho de uma carreira só voltada no mundo Linux. Trabalhei muitos anos numa empresa chamada For Linux, que é uma consultoria voltada para mercado Linux e tecnologias de código aberto. E faz algum tempinho que eu saí de consultoria e fui para o lado do cliente, né? E atualmente estou no PagSeguro. E tem algumas certificações, sempre fui bastante técnica, então a ideia é a gente trocar. Eu vou tentar falar em 35 minutos e a gente ter, de repente, um momento bom aí no final, ainda no tempo que a gente tem aqui junto essa tarde, para tirar dúvidas, né? E compartilhar conhecimento aí com vocês. Tá bom? Eu gosto bastante de começar sempre incentivando por que a gente está falando desses temas e por que esses temas são tão importantes no mercado. Então, o dado que eu trago aqui para vocês, né, é bem recente e é o que a gente pode esperar do mercado de tecnologia. A gente está numa semana de computação, né, então todo mundo que está aqui ou já está no mercado ou está ensaiando entrar no mercado de tecnologia. E eu gosto sempre de fazer essa correlação, né, dos temas que eu palestro com o mercado, como é que a gente está no mercado. Então, são 3 informações aqui muito positivas para quem está no mercado de tecnologia. A primeira é que, né, a Brascom, ela soltou recentemente um estudo que diz que no Brasil a gente deve, né, nos próximos anos, aí, 2020, 2021, ter uma demanda de mais ou menos uns 70 mil novos profissionais por ano no mercado de tecnologia. E a nossa capacidade de capacitar profissional de TI, né, tem uma média aí de 46 mil. Né? Isso dá para ver, por um lado, se a gente estivesse entrando numa esfera acadêmica, né, tem uma extrema oportunidade aqui para a academia como um todo, de capacitar, de criar cursos que estão mais engajados ao mercado. Mas nós aqui, como estudantes, né, e como profissionais, eu acho que a perspectiva é boa, porque se você tem um mercado que tem uma oferta muito grande e a gente não consegue suprir essa oferta, os bem qualificados, obviamente, né? A gente não está falando da taxa de desemprego, a gente está falando do mercado de tecnologia e, obviamente, quem vai suprir essas vagas, né? Essa demanda do mercado são pessoas capacitadas, né? Porque o mercado vem exigindo cada vez mais pessoas que tenham embasamento ali sobre a tecnologia ou sobre a área que ela vai atuar, se é banco de dados, se é cloud e assim por diante. Mas fica uma perspectiva muito positiva para quem está se formando dentro do mercado de tecnologia, de que se você se qualificar e estiver bem antenado, né, para quais são as tendências do mercado de tecnologia, você provavelmente, né, vai conseguir ter um emprego, porque o mercado está demandando, né, tem uma oferta muito boa. O segundo estudo, né, é do IDC. Para quem não conhece o IDC, ele basicamente faz pesquisas e tem bastante foco, às vezes, em pesquisas aqui no Brasil, né, nos setores do Brasil. O investimento no mercado de tecnologia no Brasil vai chegar em 48 bilhões de dólares, ou seja, é um mercado que tem uma oferta muito grande e as empresas estão investindo. Por que as empresas estão investindo em tecnologia?
porque a gente ouve, e acho que tem até umas palestras, eu estava vendo a grade de vocês, voltadas a dados, né, a transformação digital, e as empresas estão entendendo que para ficar no mercado extremamente concorrido, né, inovador, rápido, elas precisam ir para uma linha de transformação digital, ou seja, a tecnologia ser praticamente o coração da companhia. Então, elas estão investindo, as empresas estão investindo em tecnologia. E, puxando um pouco de... legal, Gabriela, mas tecnologia é um mercado gigantesco, né? Como que a gente pode fazer, ou como é que eu posso me posicionar com base no meu gosto? Porque também tem, obviamente, você tem que fazer o que você gosta de fazer, não adianta também só se preocupar em ganhar dinheiro, né? O ganhar dinheiro, estar bem colocado é uma consequência do prazer que você tem sobre aquilo que você faz. Então, teve uma pesquisa da Exame com algumas consultorias, né? Essas hunters que olham bastante processo seletivo, né? Tentam suprir essa grande demanda do mercado. Eles fizeram uma pesquisa do tipo, quais são os principais cargos, né? Quais são os cargos que vão estar mais em evidência aí, né? É uma pesquisa até recente desse ano. E no ranking ali, né, tem algumas posições da área de desenvolvimento como um todo, né? É óbvio que o mercado precisa de desenvolvedores, porque as empresas precisam criar os seus produtos, e para isso os desenvolvedores estão ali. E aí tem uma sopa de linguagens de programação que acabam estando em alta. Então, ali na primeira colocação, né, se a gente pegar os estudos, depois eu vou compartilhar os slides aí, e tem todas as referências, você tem ali desenvolvedor de Python, de Java, de .NET, Node. Então, para quem quer seguir a área de desenvolvimento, né, embora hoje tudo é desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho de DevOps, vocês vão entender que se você é um cara de redes, você tem que ser desenvolvedor, se você é um cara de Linux, você tem que ser um desenvolvedor, se você quer ser um cara de desenvolvimento, obviamente você vai codar, mas hoje a área de tecnologia, né, dados, é puro desenvolvimento, a área de tecnologia ela está basicamente sendo sustentada pela função, né, pelo skill de desenvolvimento. E o especialista DevOps está ali no segundo pé do ranking, né, depois das posições de desenvolvimento, dependendo da linguagem, a gente tem o especialista DevOps, porque a gente vai ver que quando a gente fala de desenvolvimento de software, quando a gente fala de empresas que estão trabalhando de forma moderna, né, é muito difícil você não adotar, para você ter sucesso, você não adotar uma cultura mais baseada em colaboração e união dessas áreas aí, que é o DevOps, a gente vai falar. E aí depois vem cientista de dados, eu vi bastante palestra aqui na semana da computação sobre dados. Dados é tudo, né? Dados é dinheiro, dados é estratégia, dado é você conseguir estar na frente de forma inovadora. Então, a área de dados como um todo, não necessariamente só o cientista de dados, a gente sabe que tem uma gama grande de profissionais que englobam essa área de dados. Se a gente fosse colocar parte de dados de uma empresa numa pipeline, você tem desde ali do próprio DBA, né, provisionando os databases, os clusters de database, e você vai seguindo o engenheiro de dados, depois até chegar no cientista de dados ali, que vai fazer talvez alguma coisa baseado em algoritmos ali. E PO, né, como as empresas elas estão indo muito numa linha de desenvolvimento rápido, né, e ter produtos, né, o PO, que é basicamente a pessoa que interliga a área de negócio com a área de tecnologia, também vira uma área em ascensão. Então, às vezes, se você é da área de tecnologia, tem bastante PO, né? Eu, por exemplo, trabalho no PagSeguro, a gente tem muitas áreas de produto, então a gente tem bastante PO, essa área de PO, ela é grande dentro do PagSeguro, e muitos dos POs, eles nascem da área de tecnologia, eram desenvolvedores um tempo atrás, ou fizeram formação de tecnologia, e acabaram caindo aí para uma área mais de olhar os requisitos, né, conseguir transcrever em linguagem de máquina o que a área de negócio faz para que o time de desenvolvimento possa produzir aquele produto. Então, esse é o mercado, gente, esse é o mercado que nós estamos, né? Esse é o mercado que você está inserido ou vai estar inserido, então é importantíssimo você se posicionar para que você consiga, obviamente, aproveitar o melhor do mercado.
Cloud é inevitável, né? Eu falo muito isso, né? Acho que cloud e DevOps são coisas inevitáveis. E a provocação aqui é o que você está fazendo em relação a isso? O que você está fazendo a respeito dessa grande afirmação, né? Se a gente for olhar aqui, uma predição do Gartner, né? Eu gosto bastante de acompanhar esses institutos que estão ali muito para nos guiar, né, em relação a como está a tendência do mercado tecnológico do mundo, né? O Gartner ele fala que até 2022, né, 70% das organizações terão uma estratégia formal de cloud, né, independente do tipo de cloud. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? E aquelas que não criarem, né, não tiverem uma estratégia, elas terão bastante dificuldade de adotar, talvez pelo time ali, né? E ele ressalta que não importa a empresa, não importa qual é o status da jornada que aquela empresa está seguindo, é importante que ela tenha uma estratégia boa de cloud. E quando ele fala de estratégia de cloud, né, não é do tipo, temos que ir para a nuvem, né? É por que estamos indo para a nuvem? O que faz sentido da nossa empresa, né? Que workload faz sentido a gente colocar na nuvem, né? A gente nasce na nuvem, muitas startups nascem na nuvem. A gente nasce na nuvem, mas a gente precisa estar 100% na nuvem. Faz sentido tentar uma estratégia diferente? Então, o que o Gartner está querendo passar aqui para a gente é que hoje é inevitável. Toda empresa ela tem que ter uma estratégia de nuvem, independente do tipo de nuvem que ela vai usar. E quais são os principais tipos de implantação, né? Implementação de nuvem que a gente tem atualmente? A gente tem a nuvem pública, que basicamente você tem um fornecedor cuidando dessa nuvem e você tem várias empresas usando essa nuvem, e as mais importantes hoje do mercado a AWS, né, a Amazon, o Google Cloud ou a Microsoft Azure. Esses são os 3 principais players que a gente conhece hoje, não são eles, tem diversos, tem IBM, tem Oracle, tem diversos players de nuvem pública, que a gente costuma dizer assim, e basicamente você contrata esse serviço. Então você tira todo o encargo da sua empresa de ter que cuidar do data center a qual essa nuvem vai estar rodando, porque no final das contas, independente de estar dentro da sua casa ou em algum lugar do mundo, né, são os data centers ali tradicionais. Tem racks, servidores, switches, né, links e assim por diante. E alguém está cuidando disso. Então, a nuvem pública, você tem um player, né, uma empresa te fornecendo isso, e você usa e abstrai toda essa camada de gestão de um data center. Você tem a nuvem privada, que aí é uma decisão da empresa em geral, né? É para uma empresa única, e você, em geral, você traz para você toda essa responsabilidade de manter essa cloud privada. Então, você constrói ali um data center ou vários data centers e você implanta um modelo de nuvem privada, e você tem um híbrido disso, né? Um misto disso, que hoje em dia é a estratégia mais eficaz. Você tem parte dos seus workloads que fazem sentido numa nuvem pública e parte dos seus workloads dentro da sua nuvem privada, né? As empresas, às vezes, elas nascem numa nuvem pública pela rapidez, pela escalabilidade, né? E pelo simples fato de você pagar pelo tamanho que você é. Então, se você é uma startup que está com uma ideia, ainda não passou por uma banca de investimento e não incorporou, né? Você consegue estar disponível, mostrar a sua ideia e pagar pelo preço que é a sua ideia, e vai ser, obviamente, bem menor do que se você tivesse todo o encargo de criar uma nuvem privada. Mas depois que você ganha um certo corpo, né? Então, vamos pegar o exemplo do PagSeguro hoje, que é uma empresa extremamente consolidada e enterprise, começa a fazer sentido, né, você pensar na sua cloud privada e você dividir um pouco essa estratégia de não 100% em cloud híbrida, nem 100% em cloud privada, cloud pública, né, e cloud privada. Você ficar alguma coisa mista, que seria a cloud híbrida. Qual que é a estratégia melhor, né? A galera sempre gosta de perguntar, mas o que é melhor? Em geral, quando a gente fala de DevOps, a gente fala de cloud, de ferramenta, né? Existem alguns critérios para você tomar uma decisão do que é melhor. E aí vai depender muito do tamanho da empresa,
o tipo de tecnologia que você roda dentro da empresa e assim por diante. Mas eu gosto de trazer sempre os reports, porque aí eles fazem, obviamente, um acompanhado geral e geram para a gente uma porcentagem de como as empresas estão adotando. Então, se vocês olharem aqui, né, a gente tem até um nominho um pouco atual, né, que é o tal do multi-cloud, a gente já fala um pouco disso. Mas dentro das estratégias de nuvem, né, se vocês olharem, ó, 58% das empresas, obviamente, que estão participando desse report da RightScale, 58% eles têm uma estratégia de cloud híbrida. Né? E aí 17% em cloud pública e 9% em cloud privada. Isso é a estratégia da companhia. Então, quem colocou ali cloud privada, ele obviamente só está usando uma estratégia de cloud privada. Quem colocou esses 17%, eles estão usando 100% ou AWS, ou Oracle, ou IBM, ou Microsoft, e assim por diante. E aí as pessoas que colocaram a cloud híbrida, 58% das empresas entrevistadas colocaram cloud híbrida, elas têm alguma coisa que tem cloud privada, e aí não importa o tamanho, às vezes é bem pequeno o escopo da cloud privada para rodar certos tipos de workload, e tem a cloud pública. Né? Dentro dessa estratégia de cloud híbrida, né, ou cloud pública, a gente tem um segundo conceito que é multi-cloud. O que é essa ideia? Nem você estar 100% em cloud, você estando em cloud híbrida, você não estar 100% dentro de um player só. Né? Então, obviamente, você vai ter sua cloud privada, mas quando você pensa em cloud pública, né, o multi-cloud é você tentar diversificar um pouco para não ficar preso, né, não necessariamente preso, mas dependente ali de um único fornecedor. Então, essa seria um pouco da maturidade que as empresas vêm buscando. Então, beleza, eu estou em cloud pública e eu nasci na AWS. Faz sentido eu estar só na AWS? Né? Não faz sentido eu ser multi-cloud? Então, se eu sou cloud pública e eu não vou ter um data center para uma cloud privada, ainda assim faz sentido eu aumentar o meu leque de clouds públicas. E aí eu viro multi-cloud. Eu tenho um pedaço da minha empresa rodando na AWS, porque faz sentido, e ela é melhor em alguns produtos, mas eu tenho um pedaço da minha empresa rodando em outra cloud, como por exemplo, a cloud do Google. É mais ou menos nessa linha que é o conceito do multi-cloud. Então, se vocês forem olhar, a gente está muito, muito forte, né, numa estratégia de multi-cloud com a composição de cloud híbrida. Óbvio, porque são bastantes empresas. E quando a gente fala de como você usa os serviços da nuvem, né, a gente tem basicamente 3 modelinhos, né, que é o infraestrutura como serviço, e aí eu vou fazer uma analogia, vocês devem estar mais familiarizados com a nuvem da AWS. A gente tem infraestrutura como serviço, né, que é o IaaS. A gente tem plataforma como o serviço, que é o PaaS ou PaaS, e a gente tem o software como serviço. E dependendo da escolha que você faz quando você vai usar uma nuvem, principalmente uma nuvem pública, né, você acaba compartilhando responsabilidades. Quando você vai usar a infraestrutura como serviço, você basicamente tira todo o encargo de hardware, vamos dizer assim, né, até a camada ali de você ter uma máquina virtual, mas do sistema operacional para cima, sistema operacional, o banco de dados que você vai instalar, a aplicação que você vai deployar ali, é tudo responsabilidade sua. Então, exige ainda, né, uma grande carga de gerenciamento de infraestrutura se você vai usar, por exemplo, né, construir a sua empresa ou construir alguns workloads da sua empresa dentro de EC2 na AWS, que seria o produto que ela te entrega máquina virtual, que seria o infraestrutura como serviço. Se você vai numa linha de plataforma como serviço, né, um exemplo bem prático disso é o próprio RDS, que é uma plataforma de banco de dados para você usar ali, ou o EKS, né, que é a plataforma de Kubernetes que a AWS te entrega, ela tira de você a responsabilidade de cuidar da plataforma, né? Então, vamos pensar em banco de dados. Se eu pegar na AWS um EC2 e instalar um banco de dados Postgres lá, eu que vou ter que me preocupar com o backup, né, com o cluster, né, com a réplica, porque eu estou usando infraestrutura como serviço. Se eu tomo a decisão de usar a plataforma da AWS como serviço, então eu vou por um RDS, que é um produto da AWS que me fornece banco. O que eu ganho ali?
né, eu tiro todo o encargo de eu ter que cuidar do backup, do cluster, se está sincronizando, né, se a réplica está sincronizando, porque isso a AWS me garante. Então, eu não preciso me preocupar com a parte da plataforma, por exemplo, do banco de dados. E aí eu só me preocupo com as databases que eu vou criar lá e assim por diante. E quando eu vou para um software como serviço, aí eu não estou mais me preocupando quase com nenhuma camada de infraestrutura. Né? Eu basicamente estou usando o serviço, o software dela. Né? Então, um exemplo é, eu não quero instalar o meu servidor de e-mail, eu não quero nem usar uma plataforma, eu vou usar o Gmail, e aí eu contrato o Office 365, por exemplo, ou o G Suite, e eu estou usando todo o produto, né, o software, não sei se tem redundância, aonde está hospedado, não sei onde os dados meus ficam, eu só sei que meus dados estão lá, por exemplo, no Drive, eu tiro toda essa camada de gerenciamento e uso o software, né? Então, eu basicamente, por isso que ele chama ali de end user. E essa é a tendência quando a gente vem falando de nuvem, tanto como nuvem privada quanto nuvem pública, é cada vez mais essas nuvens nos darem opções de usar software como serviço. Né? Então, ela vai abstrair, me dar uma camada extremamente abstrata para que eu possa usar os produtos dela. Se você está numa estratégia de nuvem privada, é importante que você busque isso. Né? Então, dentro do PagSeguro, a gente tem uma grande nuvem privada, que chama até PagCloud. Né? E cada vez mais a gente tem a mesma missão, por exemplo, que a AWS. Cada vez mais a gente aumentar o nosso catálogo de serviços para que todos os desenvolvedores, né, e SREs que estão dentro do PagSeguro possam usar nossa nuvem privada, usando ali um PAS ou até um SaaS. Então, essa é mais ou menos a linha quando a gente fala de estratégia de cloud. É para lá que as nuvens estão indo e, obviamente, dando para a gente uma maior rapidez. Né? No final das contas, o que a gente está procurando? A gente está procurando maior rapidez para entregar valor para o negócio. Então, quanto mais a nuvem ela compartilhar a responsabilidade comigo, mais rápido eu consigo ser para entregar o produto, né? O produto da minha empresa, que no final do dia é o que mais importa para a empresa. Legal. Quais são os desafios, né? Parece um mundo lindo, maravilhoso, né? Nossa, vamos para a nuvem e a coisa vai ser a coisa mais linda da face da Terra. Quais são os desafios, né? O que a galera entende como os principais desafios quando a gente fala de nuvem, né? E dependendo do tamanho da empresa, né? Quando ele chama aqui de empresa enterprise, que é azul escuro, são empresas com mais de milhares de funcionários. E SMB é a pequena e média empresa, né? Small business. Olha só, se a gente for ranquear aqui os principais desafios da nuvem, o primeiro, né? Unânime. E eu vivo isso constantemente no meu dia a dia há alguns anos, porque antes de eu trabalhar no PagSeguro, obviamente, eu trabalhava numa consultoria que atendia e dava consultoria de DevOps e Cloud. E grande parte dos nossos clientes, quando vinham procurar a empresa, grande parte dos nossos clientes, a maior dor deles era como administrar o billing, né? Ou como administrar o custo que essa nuvem me dá. E esse é o maior desafio, gerenciar o custo. A nuvem ela tem uma vantagem absurda, que é você escalar, né, você crescer e você enxugar na medida que você precisa, na medida que os seus clientes precisam. Se eu estou num feriado, que para mim é o feriado mais importante para a minha empresa, e eu vou lançar ações, por exemplo, promoções, e vai... Né, obviamente, aumentar o número de requests no meu site, ou na minha aplicação, né, ou na minha app, eu consigo na nuvem escalar sem me preocupar muito, porque a AWS tem ali, né, dá uma ilusão para a gente, né, óbvio que não é verdade, mas ela dá uma ilusão de quase capacidade infinita. E eu consigo diminuir, independente dessa grande vantagem da nuvem, né, de escalabilidade, né, ou elasticidade, vamos dizer assim, ainda assim é extremamente complicado você gerenciar o custo da nuvem, porque está muito ligado a você saber usar a nuvem da melhor maneira. Né? Então, as empresas elas sofrem muito quando elas iniciam estratégias para a nuvem, porque elas não necessariamente existe uma maturidade de todas as pessoas que estão lá, né, usando, criando os ambientes, né, e sustentando esses ambientes, de uma maturidade de como usá-lo.
e aí você acaba crescendo às vezes mais do que você deveria, né? Você tem que mudar um pouco a postura, né? Na nuvem, se eu não vou precisar de 24/7, a ideia é que eu não fique 24/7 ligado. Quando eu tenho meu data center, a cultura é um pouco diferente. Se eu tenho o data center lá e ele está lá, e ele é meu, se eu deixar uma máquina 24/7 ligada, não tem impacto, vamos dizer assim. Na nuvem, eu pago um preço por isso. Então, se eu tenho workloads que vão rodar, jobs que vão rodar, a ideia é que você aproveite a vantagem da nuvem, que é você, se você precisa, você escala, se você não precisa, você fica enxuto. Esse é o primeiro. Governança, né? Governança de acesso é muito granular, e é maravilhoso isso dentro da nuvem, mas fazer a governança disso exige uma maturidade, exige, às vezes, time dedicado para fazer isso com carinho. Segurança é um ponto importante, né? Tem vários questionamentos, falam, a nuvem é mais insegura, né? Eu costumo dizer que a segurança ela não está ligada de estar na nuvem, dentro do seu data center ou dentro da sua cloud privada. Ela está muito relacionada a como você cria o seu ciclo de e como é que você faz o ciclo do produto, né? Desde quando você está codando ele até quando você vai colocar ele em produção e sustentar ele. A nuvem ela tem ferramentas que te ajudam de uma forma até mais rápida, né, a você ganhar musculatura quando a gente fala de segurança. A questão é, as pessoas sabem usar? Elas configuram dessa maneira para que não fique de forma exposta? Então, a segurança está muito relacionada a pessoas, né? A área de segurança, como a área de segurança está envolvida em outras áreas dentro da companhia. Sem dúvida nenhuma, a nuvem ela te dá artimanhas, né? Possibilidades, mas a gente vê, né, nos acompanhamentos que eu faço, que não é muito, não está muito maduro ainda essa questão de segurança para muitas empresas. A gente vê constantemente, né, algumas notícias de vazamento de dados, às vezes, de indisponibilidade, porque a empresa ainda não teve uma maturidade em segurança. Então, ela está ali sempre no terceiro desafio. Aí entra compliance, né, gerenciar multi-cloud. É lindo falar de multi-cloud, mas quando o pedaço do seu workload está de um lado, o pedaço do seu workload está do outro lado, você precisa ter mecanismos melhores para você fazer a rastreabilidade disso e monitorar isso de uma forma que te ajude, né? Porque senão você vai ficar perdido ali na hora que tem um incidente. Cara, mas isso está no Google, está na nuvem privada, está na AWS, então você precisa ter uma melhor organização do seu monitoramento, por exemplo, da forma como você expõe as suas informações, para que fique mais fácil você trabalhar e gerenciar multi-cloud. E a migração de nuvem como um todo. É um desafio grande, porque é uma quebra de paradigma, sair de um data center tradicional e ir para a nuvem. Então, mas ele acaba sendo o último do ranking aí, vamos dizer, de desafio das nuvens. Segurança, né? A gente falou que estava no terceiro ponto lá. Olha que louco esse relatório, né? A informação desse relatório. Até 2020, 95% das falhas de segurança na nuvem serão causadas pelo cliente, né? Ou seja, foi basicamente o que eu falei. A gente tem, né, a nuvem está cada vez mais madura e me entrega recursos para eu me tornar mais seguro. A questão é como eu uso isso. A maturidade tem que vir de como usar esses recursos da nuvem. Bom, eu já tinha comentado com vocês, e eu acho muito legal falar, né, quem domina hoje o mercado de nuvem pública, né? Se a gente for olhar o quadrante do Gartner, para quem não está acostumado, né, a leitura do quadrante do Gartner, o Gartner ele faz constantemente, anualmente, né, o quadrante de tecnologias, que seria basicamente mostrar para grandes empresas, para CTOs, então, muito numa linha de estratégia de contratação, de como você vai posicionar a sua empresa. Para cada tecnologia, banco de dados, automação, tem quadrante para uma gama de tecnologias e áreas. Ele tenta fazer um quadrante para mostrar para você, falando assim, olha, hoje, quem são os líderes do mercado nesse quadrante? Aqui esse quadrante é sobre nuvem. Né? Quem são os líderes do mercado? E quem são os caras que estão desafiando, né? Desafiando os líderes de mercado e os visionários, que são coisas que talvez estão tentando repaginar, né, ou criar coisas disruptivas sobre esse mercado que o quadrante está falando, nesse caso aqui, cloud. Eu acho muito legal, porque eu acompanho isso desde 2013, mais ou menos. O quadrante de nuvem do Gartner, ele é um cara que
de 2 em 2 anos, ou todo ano ele muda. E o último, né, que é do ano passado, você tem uma coisa muito interessante. Você tem 2 quadrantes vazios, né, ou seja, eu não tenho ninguém desafiando, né, e ninguém talvez sendo visionário sobre isso, porque os líderes eles estão dando conta disso, né? Hoje eles são os caras que mais eles se autodesafiam, né? E eles que estão sendo os caras visionários ainda do mercado de cloud. E você tem os nichos, né? Que são empresas que estão no mercado de nuvem, mas elas não atendem a gama que esses líderes atendem, então eles viram ali, né? Eles atendem uma pequena parcela, então eles estão ali como nichos. Então, hoje, unânime, né? Você tem a AWS, né, Azure, que é a Microsoft, e o Google Cloud. O Google Cloud, no ano, quem acompanha o quadrante, no ano retrasado, né? Ele nem estava ainda no quadrante de líderes, ele estava ali ainda indo numa linha o cara que estava desafiando. Hoje ele já entrou no quadrante de líderes aí. Esses são os 3 players hoje que dominam o mercado. Tá, legal, Gabriela. Você falou aí de cloud e tal, mas como é que DevOps está inserido dentro desse mercado de cloud, né? O que um cara tem a ver com o outro, né? E eu gosto de trazer um relatório que até a CA fez. Tem um tempinho já esse relatório, mas tem bastante literatura, né? E bastante palestras também falando sobre essa união perfeita quando a gente fala de cloud e DevOps, porque cloud ele te permite, né, você ter velocidade, mas DevOps ele ajusta o seu fluxo de trabalho, né? Como é que você ganha velocidade correndo no Go Horse, né? Isso não funciona muito. Então, se você pega a escalabilidade, a elasticidade, né? Como é que fala? A tração que cloud dá, né? A tração que o cloud consegue te dar, mas você não é uma empresa organizada, né? Ou você não está com o seu fluxo de trabalho bem estruturado, e o DevOps vem muito nessa linha de ajudar nesse sentido, né? Talvez você vai ser rápido, não tenho dúvida que você vai ser rápido, você adotar só cloud, por exemplo, vou entrar numa estratégia de cloud, mas não quero pensar em DevOps, ou ao contrário, né? Vou tentar fazer DevOps na minha empresa, mas sem considerar cloud. Eu costumo dizer que essas duas frentes, elas estão muito ligadas para que você consiga, de fato, entregar valor para o negócio. Então, ele até, o estudo é bem interessante, e ele conclui ali, ele fez uma pesquisa com mais ou menos umas mil empresas, né, profissionais de empresa, e eles concluem, né, que as empresas que conseguem combinar, né, a estratégia de cloud com uma estratégia de DevOps, elas ganham, né, elas maximizam a agilidade delas e a velocidade, né, chegando num valor aproximado ali de o quanto elas ficam mais rápidas, de 81%. Então, isso é muito comprovado ali. Por quê? Porque você une, né, todo um data center disponível como serviço para você, vamos simplificar a nuvem dessa forma, né? Um data center como serviço, né, junto com uma filosofia, uma cultura que te deixa trabalhar de uma forma mais sincronizada. E se você trabalha de uma forma mais sincronizada, desde o desenvolvimento do software, né, até esse software em produção, é óbvio que você vai andar mais rápido. Se você faz isso e você ainda tem um data center tradicional, né, ou aplicações, né, monolíticas, ou aplicações num modo mais tradicional, você ganha velocidade porque você está tentando ajustar o fluxo, ganha, mas você, às vezes, vai ter as limitações da onde você está rodando as suas aplicações, que seriam um data center, um colocation, um data center tradicional, né? Em compensação, se você vem com nuvem, você ganha velocidade ali, né, em usar os serviços da nuvem, ela te abstrair um mundo ali, né, de esforço de gerenciamento, principalmente se você vai subindo na camada ali de IaaS, PaaS e SaaS. Mas se você não ajusta o fluxo de trabalho, né, se você ainda não é uma cultura DevOps, você não ajusta o fluxo de trabalho e a coisa é um pouco mais cascateada e burocrática, né, desde o desenvolvimento do software até o código em produção, também você não ganha, né, a tração que você precisa. Você acaba ficando mais rápido, obviamente, mas a junção dos dois vira uma coisa quase exponencial, né? Depois vai ler o relatório completo, né? A gente está falando de uma coisa de 52%, 53%
de rapidez contra 81, né? Então, as pessoas que usam só uma das estratégias, né, quanto a combinação das duas, você acaba ganhando aí uma velocidade de mais de 81% mais rápida do que comparada com usar elas de forma individual. Né? Como é que DevOps está inserido? Né? Não sei se vocês já ouviram falar de Cloud Native. Né? A ascensão de cloud trouxe um conceito para a gente que chama Cloud Native, que é basicamente aplicações, empresas que já sabem, né, desenvolver aplicações baseadas em Cloud Native, ou seja, aplicação nativa para rodar em nuvem, seria basicamente isso. Né? E aí não importa muito a nuvem, se vai ser na AWS, se vai ser na sua nuvem privada. O conceito de Cloud Native é uma forma que o mercado projeta mesmo os produtos, né? Como um projeto produto. E se você for olhar os pilares do que a gente chama de Cloud Native, os pilares DevOps, né? E DevOps está muito ligado ao processo de continuous delivery, né? Quando a gente fala de DevOps, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala de ferramenta, né, é a famosa pipeline, como é que você faz esse processo de esteira do desenvolvimento do teu código até o teu código de produção, passando por uma esteira que a gente chama geralmente de pipeline, ou processo de CI e CD, né, Continuous Integration e Continuous Delivery, para você entregar o seu software de uma forma mais rápida. Mas não dá para você entregar software de maneira mais rápida se os seus softwares são naves espaciais, vamos dizer assim, né? Então, a ideia é que ele também tenha dois pilares aqui, quando a gente fala de Cloud Native, que é você pensar em arquiteturas de microserviço, que seria basicamente você começar a redesenhar a sua aplicação para que você simplifique, né, ao invés de ser uma aplicação monolítica, que a gente fala, né, que você tem ali um código extremamente complexo, que ele faz várias funções da sua aplicação, e se você precisa fazer manutenção nesse código, você obviamente indisponibiliza num redeploy, por exemplo, ou numa indisponibilidade. Você acaba ficando com várias funções da sua aplicação e sendo impactadas, porque é tudo dentro de um grande códigozão, né, que é o tal do monolito. E obviamente, ela precisa de um poder computacional para rodar maior, porque ela está ali tendo a responsabilidade de várias funções. Quando a gente fala de arquitetura de microserviços, é você redesenhar suas aplicações, ou projetar as novas, pelo menos, né? Você projetar as novas, de você começar a desacoplar, né, e quebrar as suas aplicações em aplicaçõezinhas pequenas, onde cada microserviço ele nasce para uma função específica. Né? Então, aqui a minha função é fazer cadastro. Então, eu vou receber a aplicação, a informação de quem é o novo usuário que eu vou cadastrar, e a minha função é basicamente pegar essa aplicação, pegar essa informação e cadastrar no banco de dados, por exemplo. Então, aquela sua aplicação, ela vive para aquilo. Mas só isso, quando a gente pensa num produto, não me traz valor. Então, é a junção, o aglomerado desses microserviços, que são essas pequenas partezinhas, né, fazendo o que um sistema deveria fazer. Então, essa mais ou menos é a ideia de você começar a projetar aplicações pensadas mais em microserviços. Você criar cada vez mais pedaços independentes, APIs. E para isso funcionar, né, você precisa ter container, porque imagina você rodar essas aplicações, né, numa camada de máquina virtual. E a máquina virtual ela acaba tendo todo uma carga, né, do sistema operacional que vai estar sendo instalado ali, de toda a emulação do hardware daquele Hyper-V que ela está, obviamente, sendo provisionada. Então, se você fosse pensar em pequenas partezinhas dessa aplicação, trabalhando de forma independente, e você só tivesse no mercado a possibilidade de você colocar esses pedacinhos em máquinas virtuais, a gente estaria, talvez, usando de uma forma errada, ou talvez não muito performática, todo o poder computacional de um data center. Então, os containers, eles têm um pouco disso. A minha ideia não é entrar muito aqui no quesito do que é container, mas de uma forma bem didática, o container ele é uma abstração a mais de uma máquina virtual. Então, ele acaba sendo uma emulação, não é o termo técnico para isso, vamos dizer, né? Mas você basicamente usa o kernel do sistema operacional para instanciar, que são os containers, de forma extremamente
como é que fala? Enjaulada, né? Acho que esse é o principal nome, de forma enjaulada. Então, mesmo que são vários processos em cima de uma máquina virtual, que são os seus containerzinhos lá, eles têm uma camada de isolamento, né, a nível de kernel, por exemplo, do Linux, que um container não fala com o outro, eles não usam os mesmos recursos de acesso e assim por diante. Então, a ideia do container é que você tenha uma pílula, vamos dizer assim, né, virtualizada, que você possa realmente colocar esses pedacinhos das suas aplicações e você usar uma máquina virtual e usar o maior poder computacional que você pode. E você ganha várias coisas com isso, né? Porque você acaba tendo uma coisa como infraestrutura imutável, porque você pega aquele seu container, a imagem do seu container, que seria uma abstração ali da infraestrutura, na imagem base, você joga a sua aplicação dentro daquele container e aquela imagem do container é imutável, ou seja, o que você fez no seu notebook como desenvolvedor, né, que codou ali uma aplicação e colocou dentro de um Docker, por exemplo, é essa mesma imagem que ela vai até a produção. Então, você acaba com o container ganhando, né, um recurso, uma artimanha que chama de infraestrutura imutável, que te dá estabilidade por padrão, porque você acaba tendo o mesmo ambiente, exatamente o mesmo ambiente, né, desde o notebook do desenvolvedor ali, quando ele está codando a aplicação e gerando, né, aquele container, aquela imagem de Docker, até essa imagem ser promovida para o ambiente de produção. Então, quando a gente fala de Cloud Native, que é onde as empresas deveriam estar focando, vamos desenvolver aplicações baseadas em nuvem, ou nascidas nativamente para a nuvem, né? Toda essa carga do DevOps entra dentro dessa estrutura. E o que é DevOps, né? Ele também é inevitável. A gente viu o mercado, né, está como segunda posição ali no ranking, especialista DevOps. E a primeira coisa que eu gosto de falar é assim, DevOps não é cargo, não é ferramenta, não é departamento, né? Mas ele é tudo isso, né? Eu sou aquela pessoa, eu estou no mercado de DevOps, vamos dizer assim, porque ele também não é um mercado, né? Eu estou no mercado de DevOps desde 2011, por aí, 2011. Né? E eu sou essa pessoa que, cara, para mim, DevOps é tudo isso. Embora ele naturalmente seja uma cultura, né, uma filosofia de como a gente trabalhar de uma forma um pouco mais colaborativa, e essa talvez seja a essência do DevOps como um todo, para entregar valor para o negócio, né? Eu não sou essa pessoa que fico, DevOps não é isso, DevOps não é aquilo. Para mim, DevOps é tudo isso. E DevOps ele veio para ficar. Ele é uma mudança cultural que basicamente visa entrega rápida para o mercado, né? E ele é totalmente baseado em pessoas, as pessoas que fazem o DevOps florescer dentro da companhia. Né? Então, ele enfatiza ali o método de trabalho, né? A comunicação, a colaboração entre as áreas de desenvolvimento e toda a área de operação, que aí é uma gama muito grande quando a gente fala de área de operações como um todo. Vou passar bem rápido aqui, que a gente já está chegando aí no limite do nosso tempo, né? Mas se a gente for olhar o DevOps, por que ele integra essas duas áreas? Por que ele integra essas duas áreas? Lá em 2001, quando nasceu o Manifesto Ágil, que foi uma forma da área de desenvolvimento falar, cara, a gente precisa repensar o que a gente como a gente trabalha, porque do jeito que está, não está legal, e a gente quer entregar mais valor para o negócio. É para isso que nós nascemos, né? Para desenvolver produtos que vão, obviamente, mudar vidas. E começou todo um movimento ali de desenvolvimento ágil. Né? Lindo nessa linha do desenvolvimento ágil, de entregar mais valor para o negócio, faltava ligar o outro pedaço, né? Quando a gente fala de entregar um produto para mudar a vida das pessoas, né? Você tem todo o desenvolvimento do código, mas se esse código fica no GitHub, né, ele não tem valor nenhum. Né? Se o desenvolvedor comita lá e ele não vai para a produção, ele não chega no seu cliente final. Então, como é que você junta a outra perna, né? Para ele também se moldar, para entregar mais valor, para entregar de forma mais rápida, de preferência tudo automatizado, para que você, obviamente, impacte o seu cliente lá na ponta. Então, quando nasceu 2001 o movimento de desenvolvimento ágil, né, lá em 2008, existe uma pressão muito grande de como é que a gente trabalha de uma forma melhor para que a gente fale a mesma língua. E eu paro de falar de minha app e eu paro de falar do meu servidor. A gente fala do nosso produto. E muito nessa linha de não tem mais a app que eu codei,
ou o servidor que eu configurei. É tudo que envolve o nosso produto. E aí o meu produto é a app é o meu site, é o meu e-commerce, e a gente foca no produto. Então, mais ou menos, essa é a ideia do DevOps. E, óbvio, essas coisas foram amadurecendo e ganhando força, né? Nasceu, né, o Google, a gente nasceu com o Docker em 2013, as nuvens começaram a ganhar um peso muito grande nessa estratégia junto. Em 2014 nasceu o Kubernetes, que hoje é a principal estratégia de orquestração de container que a gente tem no mundo, né? E em 2016 ali saiu um carinha chamado SRE, né? Que seria basicamente o engenharia de confiabilidade do Google, que é uma forma que o Google achou de materializar DevOps. DevOps não parece simples na concepção, né, na teoria, mas ele não é um negócio tão simples de colocar em prática, né? Tanto que o Gartner ele fala que até 2022 é uma predição, né, gente? Não é mandinar aqui, vamos dizer assim, obviamente com dados, né? Não é também um negócio que é achismo. Mas até 2022, 75%, né, das iniciativas de DevOps irão falhar em atender as expectativas que elas tinham, né, de rapidez, inovação, né, de um fluxo mais automatizado. Porque as empresas elas precisam entender que DevOps está muito relacionado ao aprendizado, né, como a gente aprende a trabalhar de uma forma diferente. Organizacional, não dá para você ter uma área mais unida se a estrutura organizacional da sua companhia não está te permitindo isso. Você tem que estruturar a sua companhia de uma forma que faça e que contribua o DevOps florescer ali. Se as coisas são os fluxos, né, a estrutura das áreas, do departamento, como é que as coisas são interligadas, é um ticket aqui, é um ticket ali, não que ticket seja um problema, mas a forma como isso é colocado, se as áreas não conseguem hoje, pelo fluxo de trabalho, se falarem, é quase impossível que elas vão fazer DevOps. Né? O modelo de SRE do Google é, né, uma forma um pouco materializada de se fazer DevOps. O Google ele lançou essa engenharia de confiabilidade em 2008, quando DevOps começou a ser um tema em evidência, e ele estruturou e lançou livro de como o Google faz DevOps dentro do Google, que é a estrutura de engenharia de confiabilidade. E, basicamente, eles pregam, né, que tanto a missão do SRE quanto a missão do DevOps é a mesma, é olhar o produto, é a entrega rápida. Né? E eles tentam fazer um deparo ali de como o Google ele criou esse framework. Eu não vou entrar muito no mérito do framework, é mais deixar aqui para vocês, se vocês nunca ouviram falar. Né? Eu tenho algumas literaturas que eu deixei compartilhado aqui, que eu acho que o mais importante aqui da minha palestra era mostrar para vocês, né, o quão importante é o mercado de nuvem, né, e o mercado de DevOps, e como esses mercados eles estão muito relacionados, não dá para fazer uma coisa sem a outra. Né, e te dá os insights de onde vocês devem buscar mais adentrar, vamos dizer assim, nesse mercado de cabeça. Eu não vou passar o vídeo, tinha um vídeo aqui, mas eu acho que dá para a gente compartilhar, o tempo está estourado. É mais uma analogia de como o que é o desenvolvimento tradicional e o que é o desenvolvimento pensando em cloud native. Eu vou até pedir para a produção aí colocar o link no chat para vocês. É bem legal, acho que é bem didático, mas eu acho que eu já falei bastante aqui do que é o cloud native, dá para depois vocês assistirem, porque eu não queria comer muito o tempo das perguntinhas aí. E se você se interessou por esse mercado ou já está nesse mercado e precisa, obviamente, estar atualizado, as dicas de fique por dentro, né? Tem os livros do Google, eles são 100% grátis, disponíveis na internet, né? Nesse link aqui, a gente pode até depois pegar, enquanto abre para pergunta, eu vou jogando os links para vocês no chat. Acompanhar a fundação de Cloud Native, que lá tem várias ferramentas, mas como se moldando para essa língua, né, de nascer aplicações nativas para cloud, tanto de cloud quanto de DevOps, que saem basicamente anualmente para você acompanhar o mercado de cloud e DevOps no mundo. É isso.
não sei se a gente tem tempo para pergunta, se não tem, vou deixar vocês conduzirem aí. Gente, obrigada, viu? Não, que isso, Gabriela. Tem um tempo ainda, sim. Já tivemos algumas perguntas aqui no chat enquanto você foi falando. Bom, mas antes, o que eu entendi, assim, que você pode passar é que o DevOps parece mesmo um estilo de vida, assim, né? Um jeito com que você se apresenta, né? Uma filosofia, por assim dizer. Que é toda essa Exatamente. aproximação, essa infraestrutura, agilidade, segurança, né? É uma combinação de tudo. Então, acho que foi por aí, né? Sim, é exatamente isso. E eu vou te falar, quem vai para essa vida é muito prazeroso. Cara, é muito prazeroso. Acho que uma das coisas que eu gosto muito de fazer é como meus olhos brilham para falar disso, porque eu vivo isso no dia a dia há muitos anos e eu vou dizer que é felicidade pura. Tem suas dores, obviamente, tem as dores, né? Tem uma jornada a ser feita nas empresas para você conseguir ter essa maturidade, né? Mas quando você se propõe a fazer, o retorno é muito rápido. O retorno é muito rápido para o negócio. Então, você compra o resto da empresa, né? Os diretores, né? Os presidentes, assim por diante. Bom, além da galera que está aplaudindo muito a sua palestra, pelo jeito gostaram bastante. A Ellen Freitas, acho que comentou lá em cima, ela falou: os líderes não estão se tornando um lobby? Isso não faz com que sejamos obrigados a tal estrutura? Ellen, não acho, não acho. Eu consigo ver no dia a dia, né? Eu tenho uma palestra até que fala sobre como é que a gente consegue impulsionar DevOps. E eu ponho bastante a carga, né, na liderança. Porque eu acho que a liderança ela tem um papel muito, muito importante nessa questão da cultura. Eu digo até que fundamental, né? Porque como é uma questão de comportamento, né? Quando a gente fala de DevOps ali, a questão é muito comportamental, de como você vai estruturar as áreas para que elas, obviamente, possam, né? Tem um techniquez muito pesado envolvido para que fale, né? Não é só colocar todo mundo na mesma sala e falar se amem, porque se fosse isso seria lindo, né? Mas não tem uma tecnologia muito pesada por baixo disso para que a coisa flua também. Você precisa ter ferramentas, né, e tecnologia embaixo para que o fluxo de trabalho funcione independente das pessoas. Mas ele tem um pedaço muito importante com as pessoas. E a liderança, ela está muito ligada, né, a estar ali no dia a dia, dando o exemplo e mudando certos comportamentos, sabe? Levando essa visão, levando essa missão. Muito do que eu faço no PagSeguro hoje é garantir que todas as pessoas que a gente contrata lá, eu cuido da engenharia de confiabilidade, que é, vamos dizer assim, os DevOps dentro da área de produto, né? A gente cuida ali de escalabilidade, latência, capacity, né? Monitoramento junto com o desenvolvedor. Então, uma das coisas que quando você adquire uma maturidade, quando a gente fala de DevOps, é que na hora de uma crise, por exemplo, né, quem acorda, né, quem é ligado, o celular que é acionado ali é o meu celular que estou olhando ali a parte de monitoramento, né, conectividade, e é o celular do desenvolvedor, que é o cara que fez, né, e codou ali as regras de negócio daquela aplicação. E nós nós entramos naquela crise porque o produto é nosso e a gente resolve. Então, eu acho que a liderança ela está extremamente ligada à estratégia do DevOps funcionar. Perfeito. Gente, só lembrando que a confirmação de saída da palestra já está disponível. Se você confirmou na entrada, não esqueça de confirmar agora na saída. A próxima pergunta também da Ellen foi: a ciência possui problemas graves em fazer com que as pessoas compreendam seus meios. As áreas de tecnologia estão fazendo algo para simplificar as linguagens para os usuários comuns, clientes e etc? Eu acho que a gente está no melhor momento para isso, né? Você vê uma área de tecnologia criando o máximo de abstrações, fique toda a jornada do cliente, né? Você tem, a gente fala muito dentro das empresas hoje, está como responsabilidade, por exemplo, dos POs, né, e da área de produto junto com a área de tecnologia, de como você simplifica a jornada do cliente. Então, na minha cabeça, hoje, né, atualmente, a gente está no melhor cenário disso.
a parte de infraestrutura, né, ali, escova bit, a gente está abstraindo para que a área de produto, por exemplo, também consiga simplificar a área do cliente. Então, eu acho que a gente está no melhor momento, a gente tem frameworks, a gente tem produtos que me deixam mais simples, né? Então, eu concordo com você que é isso ali, né? Tem muita complexidade envolvida quando a gente fala de tecnologia, mas a transformação digital, acho que esse é o grande start, né? A transformação digital, ela trouxe a tecnologia para próximo do usuário final, obrigando, obviamente, num bom sentido, obrigando as empresas a pensar nessa jornada da forma mais simplista possível. Bom, a próxima pergunta que a gente tem aqui é do Guilherme Fantini. Ele perguntou: atualmente a questão de segurança da informação é muito comentada. Nesse sentido, a transição de DevOps para DevSecOps já é uma tendência? Já é uma tendência, já deveria ser desde o começo. Eu esqueci o nome, Guilherme. Já é uma tendência. Na prática, ela deveria estar inserida desde o começo. A gente fala de DevOps desde 2008, né? O termo DevSecOps, ele até saiu meio que pelo Gartner em 2016, então a gente demorou, vamos dizer assim, mas o mercado sentiu uma necessidade de evidenciar essa preocupação no termo. Então, o termo ficou DevSecOps, justamente porque eu acho que a segurança estava sendo negligenciada desse fluxo de trabalho. As empresas que estão maduras no processo de DevOps ou estão na jornada de amadurecimento do processo de DevOps, com você. Então, um exemplo legal que eu gosto de dar, por exemplo, no PagSeguro, né, a engenharia de confiabilidade, que é a engenharia parceira da engenharia de software. Então, pensa que lá eu tenho software, que são os desenvolvedores, e eu tenho engenharia de confiabilidade. Essa engenharia de confiabilidade, dentro dessa engenharia de confiabilidade, a gente tem os application security, que são pessoas, né, da área de segurança sentadas junto com os lá próximo da área de produto, né, área de desenvolvimento, pensando, né, desde o desenvolvimento seguro, né, então o que eu posso fazer ali para que eu não code uma app que tenha uma biblioteca que já tenha vulnerabilidade, por exemplo, ou faça alguma coisa no próprio código da app que me gere, né, alguma possibilidade de extrair dados daquela aplicação, ela em produção. Então, antes de, por exemplo, quando a aplicação ela entra em ambiente de QA, né, a gente tem os application securities lá, que a gente chama de AppSec, eles fazendo testes de vulnerabilidade dentro dessa aplicação em ambiente de QA, para depois promover ela para produção. Então, é uma tendência, é uma realidade, né? Eu acho que o mercado sentiu uma necessidade de enfatizar o termo DevSecOps justamente para criar essa consciência. Olha, segurança tem que estar envolvida em todo o fluxo, desde o desenvolvimento seguro até, obviamente, o ambiente em produção. Então, é super pertinente aí a sua pergunta. DevSecOps tem que estar no DNA de qualquer estratégia de DevOps. A próxima aqui é do Luiz Henrique. Ele perguntou: no começo da palestra, você comentou que possui as certificações LPIC1 e LPIC2. Você diria que a LPIC1 é uma boa certificação para quem quer começar na área? Boa pergunta, muito boa pergunta. Eu sou uma pessoa muito... Certificações têm controvérsias, né? Dá um papo bom sobre isso. E eu sou aquela pessoa que, como eu também recruto bastante, né? Eu gosto de ver os diferenciais no currículo, né? Então, se você está ali, fez curso, né? Se está investindo numa área, às vezes é interessante você passar para o recrutador que você consolidou o seu conhecimento numa certificação. Então, eu gosto particularmente de ver bastante esse diferencial nos currículos que eu seleciono. Quando eu vou dar palestra sobre mercado, sobre certificação, eu falo muito disso. Às vezes, você ter uma certificação é o que vai fazer você ser selecionado para uma entrevista ou para participar do processo seletivo. Ela vai provar que você tem aquele conhecimento, né? Ela vai garantir que você tem aquele conhecimento se você passa na entrevista? Não. Você vai ter que fazer a entrevista, vai ter que passar ali, provar, e quando você entrar na empresa, né? Por isso que toda pessoa que entra tem lá os meses de experiência, você vai ter que provar aquela certificação. Então não adianta tirar por tirar. Falando quais certificações hoje são importantes, eu acho que assim, quando a gente fala de DevOps e fala de cloud, né, quando você olha por trás do capô, se você pega DevOps e cloud e abre, né, como se ele fosse um carro, e você abre e vê o que tem debaixo do capô, é Linux.
é Linux, né? Tudo está sustentado em Linux. Até a Microsoft agora, né? Ela suporta, né, alguns serviços rodando em Linux. E não é porque Linux é fantástico, de fato ele é, e eu sou até suspeita de falar, mas é porque vem de uma estrutura muito sólida do Unix. Né? Então, se você for olhar a carreira né, o nascimento do Linux no mundo, ele já vem de uma carreira muito sólida, que era a carreira do Unix, que era o que existia antes. E aí a Microsoft veio, né? Um mundo aí de Windows que ganhou o mercado, mas o conceito ali de plataforma não é tão robusto quanto o mundo Unix. Então, se você pega nuvem, né, e você pega DevOps, por baixo disso, container, Docker, tudo é Linux. E aí, para você solidificar o seu conhecimento com Linux, eu gosto da certificação LPI. Tem outras, tem da Red Hat, por exemplo. Eu gosto da LPI porque ela é imparcial, ela não está focada numa licença, tem a do SUSE e tal. Ela não está focada em um vendor, né? Ou Red Hat, ou SUSE, ou qualquer outro Linux. Ela está focada no Linux, no puro e simples Linux. Mas, né, eu não deixaria de olhar para certificações de nuvem, né? Então, vocês viram ali que os players são a AWS, que é o líder hoje, né, no mercado mundial. Aí você tem a Microsoft Azure e depois você tem o Google numa crescente muito grande. Então, se eu tivesse que consolidar DevOps em certificações, eu faria Linux e faria de um player de nuvem. Escolheria a AWS, talvez por ser o mais usado atualmente. Bom, acho que a gente tem um tempo para mais uma perguntinha. O Vinícius perguntou: como alguém ingressa na área de DevOps partindo de um ponto ainda sem experiência com DevOps? Como alguém ingressa? Eu acho que coisas boas, tá? Coisas boas. A gente está num momento que a gente tem muito conteúdo disponível, né? Então, eu acho que, por exemplo, quando você não tem experiência, né, eu vou lembrar de alguns das minhas primeiras vagas de emprego, né? Eu lembro, na época não era DevOps, tá? Eu sou mais velha aí que muitos de vocês, mas eu lembro que na minha primeira grande mudança de emprego, o mercado estava falando muito de ITIL, as empresas estavam tentando se estruturar muito em ITIL, né? E eu fui fazer uma entrevista e a pessoa falou de ITIL. Eu fui lá e fiz uma certificação de ITIL, consegui trocar de emprego. Né? Então, eu acho que quando você não tem experiência profissional, você se dedicar na parte acadêmica da coisa, né? Você ter a curiosidade, né, de se aventurar em laboratórios que você possa fazer, o acesso é extremamente disponível. Se você cria uma conta na AWS hoje, né, você tem que, obviamente, a limitação de você criar uma conta numa nuvem pública hoje é você ter um cartão internacional. Se você fizer, por exemplo, um cadastro no PagBank, né, você consegue ter um cartão internacional, né? Óbvio, aprovação ali, mas não é mais tão burocrático como era os bancos tradicionais, você tem um cartão internacional. Mas tirando essa limitação do cartão internacional para você criar uma conta, quando você entra na AWS, você tem vários produtos, zero reais para você pagar e você poder experimentar. A AWS ela consegue te dar alguns treinamentos que estão com demos. O Google, se você faz uma conta no Google hoje, ele te dá ali de largada R$1.200 para você por um ano do produto dele e fica lá R$1.200. Eu vou te falar que eu tenho conta, eu dou aula com a minha conta e eu não consegui, num período de um ano, acabar com os R$1.200, né? Porque aí você vai fazendo os labs, você desliga, né? Acabou de brincar, você desliga e tal. Então, eu acho que, para quem não está no mercado ainda de DevOps e quer entrar, é a curiosidade, sabe? De você experimentar. Quando eu vou fazer uma entrevista de uma vaga de júnior, por exemplo, eu não estou preocupado necessariamente se o cara já fez aquilo em produção e tal. Mas eu pergunto, você estuda? Estudo. Me fala a sua lista de estudo aí, qual é o próximo item que você vai estudar? A maior parte dos candidatos, né, está jogando videogame, né? E se você me perguntar hoje, se você fizer essa pergunta para mim, que tenho mais de 15 anos no mercado, né, sou gerente geral, qual que é a sua lista de estudo? Qual que é o próximo item da sua lista de estudo? Eu vou falar, é um curso de Node.js. Eu quero saber programar em Node.js. Então tá fácil para mim, porque eu tenho uma lista de estudo de verdade. Então acho que você planejar o estudo. Vou dar um exemplo bom para vocês, né?
site da For Linux, foi uma empresa que eu trabalhei, tem um curso que chama DevOps Essentials. O link aqui, jogar rapidinho no YouTube antes de a gente perder a live aqui. Curso de graça. A parte ruim desse curso, já vou falar, a parte péssima desse curso, e fui eu que gravei as videoaulas. Então, se você já está não aguentando mais me ouvir falar, lá você vai me ouvir falar também. Mas é um curso de graça. E ele tem uma parte prática de você criar uma primeira pipeline. Você pega uma aplicaçãozinha em Python, né, e você faz um deploy usando ferramentas SaaS. Olha que legal, né? Ou PaaS, PaaS. Então, você não precisa instalar nada na sua máquina. Ver se vocês receberam. Então, esse é um bom start, né? Tem muito conteúdo livre. Se você entrar aqui, vou tentar rapidinho pegar outra dica legal aqui, ó. Training AWS. Calma. Você vai me cortando aí, tá? Não, tá tranquilo. Será que enquanto isso também você consegue colocar no slide dos links dos livros? A galera tá pedindo aqui. Daí eles conseguem printar a tela e... Puxa, claro. Daí você muda para aí, por favor. Para ficar uma obrigada ali, que coisa feia, né? Gente, os dois aqui, ó. Um é um treinamento que eu passei no chat aí para vocês. Um é um treinamento de DevOps, é inicial. Vai falar um pouco com mais calma o que a gente tá falando aqui. E ele te deixa praticar. Então, você pega uma aplicação em Python, você vai ter que criar uma conta no GitHub, você vai ter que criar uma conta no Travis CI, no Heroku, que é uma plataforma de orquestração de container, e vai sair com a sua aplicaçãozinha lá em produção, fazendo uma pipelinezinha. E a plataforma de treinamento da AWS, você pode fazer um cadastramento com a sua conta pessoal mesmo, você vai lá com o seu e-mail pessoal, né? E você tem acesso, né, a uma gama de treinamentos. Tem um específico, vou passar um link de um, que é em português, e ele te dá um overview, assim, ele te fala Hello AWS, sabe? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Gabi, você consegue compartilhar comigo aqui no chat também? Que eu acho que eu não recebi o seu link aqui. No chat? No chat aqui do Meet mesmo, eu passo lá na live. Te mando agora, peraí, deixa eu só logar aqui e pegar o linkzinho do Cloud Essentials da AWS. Ele é um treinamento de 6 horas, se eu não me engano. Ele tem em português, ou seja, é em inglês, mas com legenda traduzida, slide traduzido. É de graça. Já tá aqui, ó, na cara do gol, ó. Vou jogar aqui no chat, então, do meeting, ó. Esse é o da AWS, que eu comentei, e esse aqui é o da For Linux, que eu comentei. Esse é um bom primeiro passo, gente. É um bom primeiro passo, né? Tem um treinamentozinho ali de DevOps, zero custo. Depois, se você quiser, obviamente, investir na sua carreira, aí você faz umas análises aí de empresas que tem essa proposta. Essa ela te dá ali na largada, chama Cloud Essentials. É um treinamento de 6 horas que ela passa, sabe? Você tem a oportunidade de criar um EC2, se você quiser acompanhar as demos na prática, né? Você cria a conta lá, criar um RDS, ela te dá um S3. É um banho de loja de Hello World de AWS. Acho que é um bom começo aí. Bom, acho que então acabou o nosso tempo aqui, mas muito obrigada mesmo, Gabriela. A galera gostou bastante. A gente achou o seu LinkedIn, será que a gente pode compartilhar aqui no chat também? 100%, 100%. Ah, beleza, então. Daí a galera da moderação manda lá, que pediram aqui as suas redes. Eu não sei se você tem mais alguma que você queira compartilhar rapidinho. Não, pode ser LinkedIn. Eu sou meio desconectada de rede social, mas LinkedIn eu tento me manter ali. Se eu não responder, pode perguntar de novo. Fico à disposição aí. Eu adoro ajudar a galera nessa guinada de carreira. Bom, então, muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada, PagSeguro, por estar patrocinando o evento também. Queria só avisar a galera que está aberto lá o link para você confirmar a sua inscrição, sua presença de saída, para você conseguir gerar o certificado dessa palestra que todo mundo gostou. Então, olhem lá. E, bom, ficamos por aqui. A gente vai entrar no intervalinho e daqui a pouco a gente vai voltar com a palestra da Knowledge
2021, que é sobre evitar sofrimento no começo da carreira com Extreme Programming. E daí eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Opus, a FIT, Capitalis, HBCs, UOL, Alura, Casa do Código, Rock, Móvel e PugBI, porque sem eles esse evento não seria possível. Então, aguardem aí um minutinho, galera, a gente já volta. Muito obrigado. Obrigado, Gabriela. Até daqui a pouco.